Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas, Tio Spooky aqui novamente para continuarmos a nossa análise. Esse aqui é um caso muito interessante e obviamente é um caso comum, né? Assim, muito mais ligado ao nosso dia a dia, muito mais ligado à nossa vida, a problemas da sociedade, problemas reais. Um casal que tem os seus problemas financeiros, que tem a sua crise financeira com duas crianças com problemas, começam a surtar e aí é que a gente vai ver o que acontece. Para quem não sabe o que eu estou falando, assista ao primeiro episódio, não pegue o bonde andando. Tem o primeiro episódio com as regras, tudo aquilo que a gente pode analisar, não pode analisar. Por favor, respeitem as regras do canal. Quem desrespeitar as regras do canal ou mesmo não seguir as diretrizes vai ser bloqueado e depois deletado da minha plataforma, tá? Eu tô muito cansado de ficar escutando idiotices como vai procurar o Michael Jackson, cadê a Madeleine McClain, cadê não sei o quê, fala sobre Mamonas Assassinas. Não. A gente tem regras claras sobre o que vamos analisar, o porquê que vamos analisar isso, tá? Não me tragam esses comentários. Qualquer tipo de comentários desse tipo vai ser deletado. Os inscritos que são fiéis ao meu canal sabem todos os motivos, sabem exatamente em que vídeo que eu falo os reais motivos de o que eu vou analisar ou não. Aqui não fazemos especulações, nós trazemos fatos, nós trazemos provas, nós trazemos comentários, nós trazemos coisas reais a vocês. E não meras especulações, tá bom? A gente não faz show de evidência aqui. A gente traz fundamentos e tenho certeza que todos esses fundamentos condizem com a vida de muitas pessoas que assistem o canal. Colocando a bateria para carregar, porque já foi uma batelada de gravação e a bateria arriou. Bora pro vídeo, vamos ver o que vai acontecer, quem é que matou quem, eu não sei, a gente vai ver agora. The Jenkins family, once so tight-knit, is falling apart. A família começou a romper. A família começou a entrar em ruínas. American Monster. American Monster. De novo, porra, achei que vocês iam me botar no intervalo gigante. Joshua. In these home movies from 1980, the Jenkins family are living a millionaire lifestyle. Em 1980 eles tinham uma vida milionária, claro, esbaldando, gastando, compra aquilo, vamos, adota o mundo inteiro. Acharam que era o Brad Pitt e a Jolie, né? Adotando todo mundo. Their fortunes plummet. Em 1992, a fortuna deles acabou. George saw it as a failure because you're the golden boy, and then all of a sudden things happen. It was a full-time job just trying to hold everything together. At the same time, son Joshua's behavior is on a downward spiral. Josh, enough. Bom, infelizmente George trabalhava no mercado imobiliário em 1991 nos Estados Unidos entrou em bankrupt, ou seja, ele quebrou. Muitas casas foram abandonadas, então até mesmo o índice, nós tínhamos um índice nos Estados Unidos, que ainda tem, né, obviamente, que é o índice de moradias, que é calculado pela elevada demanda de novas moradias, as pessoas trocando de casa, ganhando riquezas, ou tendo duas casas, como aconteceu aqui no Brasil, né, na época no Nordeste. Bom, levou infelizmente aí essas pessoas à falência. Eles têm dois filhos, esses dois filhos são adotados, esses dois filhos adotados, eles têm problemas. O Joshua tem problema de aprendizado, ele tem dislexia, ele tem sérios problemas de comportamento, enquanto a menininha, que tem uma diferença de 5 anos, 6 anos de Joshua, tem problemas seríssimos de dores de estômago, gastrites elevadas, sabe? Tudo isso causado por estresse de ver a família arruinada financeiramente e vendo a agressividade de George com a sua mulher e com os seus filhos. Josh became angry when financially things took a turn for Aline and George. Josh, stop! Enough! Stop! Enough! Stop!
And he Vixe. said, I blame you. It's your fault. E o Josh culpando todo mundo, né? A criança sempre é assim. When Joshua is 14, George and Aline seek expert help. The behavior was Quando quando Joshua atingiu 14 anos, o casal George e Elaine começaram a buscar uma ajuda para o comportamento do menino. changing, not for the better. O menino começou a ter um comportamento pior. It was creeping. Foi cada vez pior e pior e pior. There was only one child psychiatrist in the state of Nevada, and that's who they took him to. Só tinha um psicólogo, put né, on some no medication. um psiquiatra no Didn't estado de seem to do Nevada. very much. He said it slowed him down. And a violent incident at Joshua's school horrifies his parents. Então eles levaram ele a um dos únicos psiquiatras realmente da cidade de Nevada, onde eles estavam, né, em Las Vegas. E começou o processo para avaliar Josh, ver e tudo mais, mas o quadro não era muito satisfatório. Não apresentava ali uma possibilidade de recuperação. E aí é que aconteceu uma tragédia na escola onde Joshua estava estudando, provavelmente causado pelo menino, né? Garoto problema. Some football player made fun of him, and Joshua picked him up and threw him down the stairs. Olha isso, ele foi satirizado por um menino que jogava futebol americano, ele pegou o moleque, levantou e arremessou pelas escadas. Rapaz, é o Zangief daquela época, né? É o Zangief daquela época. Olha, George and Aline, they're starting to become afraid. e aí o casal, papai e mamãe, começaram a George ter said to medo. me one day, Sandy, I'm sleeping with one eye open. Agora tá explicado. Então a mãe começou a ficar That com medo e became the falar, ó, tô catalyst dormindo sempre com o for olho aberto. them figuring out Joshua needs more than they can give him right now. Ei, eu acho que foi o moleque que matou todo Vista mundo, Del hein? Mar is a boarding school in West Los Angeles, helping children with behavioral issues. Levaram ele para uma clínica totally seríssima resistant para to go to Vista Del Mar. comportamento The agressivo de sales crianças, né? pitch was, this is what they've committed to do for you, to help you with the anger and everything else. It took a while, and finally he said, okay. With Joshua at boarding school, peace returns to the Jenkins household. But just a few months later, the family are hit by another bombshell. Falecimento dos Aline and avós. Sandy's now 74-year-old mother, Lynn, has some devastating news. I called my mother, and she said, I've got breast cancer. Vocês lembram aquela senhora que não largava o Joshua no começo? Fala, ai, meu Deus, my pressures e tudo mais. Teve câncer de mama. Lynn has always been a rock for her daughters. É a mãe dela, né? It's their turn to be hers. Elaine and George decided they were going to drive in from Vegas with Megan, and they all got there safely. Bom, aí o George e a Elaine pegam a Megan e sai fora, né? Deixa até agora a criança, o Joshua, acho que ou tá na clínica de reabilitação ali para crianças com raiva, que não sabe lidar com a raiva, ou ficaram com medo e pularam fora, falaram, não sei o que fazer com esse moleque, deixa na clínica e vamos embora. Lynn and Bill now live in an upscale gated community in Vista, California. Olha que lugar lindo. Next door neighbor Phaedra Bell is best friends with their granddaughter, Megan. She was just a great person, always happy. I remember her freckles. I remember her super straight forehead bangs. Every time she did come down, she would make it a point to let me know that Essa aqui é a amiga da Megan, chama Phaedra. she was there so that we could hang out together. It's Saturday, February 3rd, 1996. 1996, um sábado. I walked up the stairs to their front door.
Ela tocou a campainha na casa da Megan and I noticed that the blinds were closed. e ela viu que as cortinas estavam fechadas. Lynn and Bill were early risers. They always had the blinds open, by like 6:30, 7 in the E é morning. curioso, porque ele sempre deixa as cortinas abertas a partir de 6h30, 7 horas da So you manhã. knew when they were awake, you knew when they weren't home. Então você sabe quando eles tinham acordado, quando eles estavam em casa. E nada. And I thought that was really weird. Ela pensou, bom, realmente é uma coisa estranha. I had talked to Megan the night before. She said they had no plans. I'm Eu falei thinking, com ela numa noite what's going anterior, perguntei o que tinha acontecido. O que será que tinha Phaedra decides to acontecido? try again a few hours later. E aí Phaedra foi lá de novo. I walked out my front door around the front of our patio. I went running up to Megan's door. Foi de novo na porta da Megan, que é a filha do casal George e Alan. E foi aí que ela viu. And that's when I saw their bedroom windows on fire. Ela viu a casa em chamas. And I immediately started screaming, call 911, their house is on fire. Ela começou a gritar, né? Chama 911, né? A casa tá em chamas, liga pra A polícia. local news crew captures the scene as the fire is finally brought under control. But once the flames are quenched, firefighters find something far, far worse. E aí é que o bicho pegou, porque na hora que eles chamaram o bombeiro, a equipe da polícia e tudo mais, eles conseguiram conter o fogo. Mas eles acharam uma coisa muito pior entre as chamas. Eu não sei, cara, a gente vai ver juntos. Eu não vi isso aqui. A gente tá vendo junto. Eu não sei o que eles vão encontrar. Eu não sei se o Josh matou todo mundo, se o George matou todo mundo, sei lá. Tá complicado isso aqui. I just arrived home from work. Essa é a polícia. Deputy Brock, I received a phone call from my boss explaining that this was a lot deeper than just a simple. Esse é o xerife de San Diego. Eu gosto que tem xerifes lá, isso que é muito louco, né, cara? Parece coisa do Velho Oeste, ó, o xerife, volta aqui. Aí esse aqui é o xerife que foi até lá, né, de San Diego. A house that caught on fire. A casa tava em chamas. I have been to crime scenes before, but this one just had a very different feeling. Ele falou, eu vi muitas situações de crime antes, mas essa daqui tinha algo diferente. The smell of the burnt building was eerie, and the pressure began to mount about the seriousness of what occurred at this place. Ele falou que eu acredito que o cheiro estava estranho, tinha algo estranho naquele incêndio. The next morning, Phaedra Bell watches in shock as the full horror of the situation becomes clear. Aí Phaedra, que é aquela menina que estava lá, ela se depara com realmente uma situação de horror. It wasn't until I saw them pulling the stretchers down the stairs that I realized what was happening. Acharam um corpo na casa. Acharam um corpo. E a menina viu o corpo sendo tirado pelas escadas. Bill and Lynn Grossman have led a charmed life, raising children and then grandchildren. But on February 3rd, 1996, 1996 firefighters are called to the foi o California incêndio. home. Inside, they discover a scene more ghastly than anyone could fear. Sangue. The bodies were piled in the bedroom on the floor in between bed and the doorway. O corpo ele foi encontrado entre a cama e a porta de saída do It is quarto. immediately clear the fire is a cover-up.
Eles automaticamente eles perceberam. O fogo ele foi uma maneira de encobrir algo além. Então, obviamente foi um incêndio criminoso, mas a pessoa em si poderia até estar ferida num caso desse, porque você tem sangue. 5 members of the Jenkins family have been murdered. Eles foram assassinados. The bodies of 5 family members, including Five. a 10-year-old girl, were recovered. Peraí, o corpo de 5 membros da família, incluindo de uma menina de 10 anos de idade, By firefighters from this Vista home foram yesterday. encontrados na As casa. indicated, a homicide investigation is underway. Começou a investigação de homicídio. Martelo, machado, o moleque baixou o Jason no moleque. Aline had 12 blows to the head. Ai, bom, começou, né? A Eileen tava com 12 penetrações na cabeça. Grandmother also had blows to the head, blunt. A avó, que era aqueles que, né, eles estavam falando que estava com câncer, também estava trauma and com trauma na cabeça stab wounds. e com facadas. Facadas e martelada na cabeça. The grandfather had multiple blunt force trauma to the head. O avô também, né? Então estava com um trauma muito forte na cabeça. George Jenkins, the dad, had 18 blows to the head and then 12 stab wounds to the chest. Nossa, que loucura. O pai estava com 18 feridas, 18 penetrações na cabeça e 12 facadas no peito. The final victim is 10-year-old Megan Jenkins. E a menininha? Que coisa. She had 9 stab wounds directly in the chest and the heart. Ela estava com 9, 10 facadas, 9 facadas no coração. Investigators are flabbergasted by the brutality of the attack. Que You know, people absurdo. that kill from a distance, generally there's not a personal aspect to it. This was definitely personal. It was close. O moleque, It's óbvio. essentially, overkill. Foi uma chacina. É óbvio. The Cadê o authorities moleque? waste no time Cadê o canvassing the Joshua? area for clues. Quem que não tem One pista? deputy Foi o on Josh. scene, He noticed that the complex entrance was guarded by a camera. He asked for management's help to look at the footage on the camera, and he saw what appeared to be a silver Mercedes leaving the complex shortly after the fire started. Eles pegaram aquele Mercedes que foi comprada pela irmã da Aileen saindo do complexo antes de o fogo começar. Então, provavelmente, a câmera identificou a movimentação de quem foi o culpado. The Mercedes looks like George and Eileen's family car, but the driver's face is obscured. Não conseguiram ver a cara de quem estava dirigindo. Officers put out a bolo on the vehicle and call the registered owner, Eileen's sister, Sandy. E aí complicou, né? Por quê? Porque eles foram atrás do registro do carro e o registro está no nome da irmã, a irmã de Aileen, que seria a Sammy, que é a irmã gêmea dela. Penso. At 2 o'clock in the morning, someone woke me up. 2 da manhã, a Sammy recebe a ligação. 1989 turbo diesel license number, blah, blah, blah. We're just doing a background check. And I thought it was odd. And he said, we'll get back to you. A polícia verificando, realmente você tem um Mercedes tal. A few hours later, Sandy's phone rings again. Depois de algumas horas, de novo o telefone It's da her Sandy cousin toca. Lauren. É o primo Lauren, a prima So Lauren. first thing she said to me, she said, they're all gone. A prima You know, those things are seared in your brain. dando o recado de que They're all gone. todo mundo se foi. Tudo se foi. I remember going, no, that can't be. Isso não pode ser. Ela lembra falando, não pode ser. Neighbor Phaedra Bell also learns the horrifying news. E a Phaedra viu My tudo. mom sat me down and told me, you know, that Lynn and Bill and George and Eileen, along with Megan,
had been murdered. And my first thought was, what about Josh? Exatamente, né? Tem que ser muito imbecil para não achar que foi um moleque que tinha problema. Ela fala, todo mundo foi morto, mas cadê o Josh nessa história? Óbvio. Investigators are asking the same question. Os investigadores falaram, cadê o Josh? Ué, They head for Joshua's school in Los Angeles. foram atrás do moleque na escola. And discover he left the previous Friday with his family. E ele abandonou. Staff explained that Joshua hasn't been happy at the school. Ele foi na escola. Cadê o moleque? Não tá na escola. Abandonou a escola. He was very helpful. He was a model person. The result of that was he asked them, hey, I know my parents are going down to see Grandma and Grandpa. I've been really good. Can I have a weekend pass? Can I go with them? Ele pede um weekend pass, que seria mais ou menos tipo, olha, eu queria sair, eu queria ver meus avós, eu queria ver minha família e tudo mais, e ele consegue na escola esse weekend pass, o que demonstra que ele deveria ser um colégio meio que interno, uma escola integral, na qual os pais largaram o moleque lá porque ele não sabia lidar com o seu problema de agressividade. Então, eles, tá bom, a gente te libera, considerando que a sua avó não tá bem, a sua avó tá doente, eu acho que é factível. E aí ele sai e comete esse crime. To track him down and fast. E aí eles começam a rastrear o moleque. That same Sunday morning, just a few miles from the crime scene, a gas station attendant sees a silver Mercedes pull up. Esse é um posto de gasolina na qual... CCTV footage. Olha o Joshua. Cap- Olha o Joshua aqui. Então o que acontece? Essa câmera do posto, obviamente a polícia tem acesso e verifica que o Mercedes ele foi até esse posto. Agora eu não sei como eles rastreiam. Se rastreiam pelos gastos, cartão de crédito, coisa desse tipo que o menino vem a ter e pegou da família para poder abastecer o carro e escapar. Ou se existe algum sistema de câmera mais dedicado que rastreia direto a placa do veículo e aí já entra para o sistema da polícia rastreando a placa direto. Não sei como funciona. Vamos lá. Esse aqui é o Joshua. É ele mesmo, tá? Captures the driver on camera. É ele. Acho que já é cabível a gente poder fazer uma análise, tá? Ele já tinha matado os pais nessa cena. Nessa cena ele já tinha cometido o crime. Já. O que tem no Joshua? Eu acho que todo mundo tá vendo aqui o Joshua, ele tá aqui no cantinho. Eu sou o Joshua, o assassino de pais. Vamos lá, brincadeiras à parte, só para descontrair, porque realmente é muito tenso isso daqui. É muito delicado trazer esse tipo de conteúdo para todo mundo. A gente tenta diversificar um pouco, fazendo um negócio mais divertido, mas é muito ruim analisar isso, principalmente para mim, tá? Uma coisa é analisar youtubers pra gente poder se divertir, dar risada, outra coisa é pegar um criminoso, uma pessoa que realmente utilizou-se de artifícios para matar os outros e trazer isso para vocês. Então é um pouco delicado. Primeira coisa, tá? Quando a gente faz uma análise, a gente se baseia, e eu vou sempre ser redundante nisso, em pontos de energia atrelados à acupuntura. Tá? O princípio da acupuntura chinesa tradicional, ela está atrelado a milhões de pontos de energia que compõem todo o corpo físico de um indivíduo, o corpo emocional, o corpo mental. Tá? Ao redor disso, existem outras crenças, como o budismo tibetano, que acredita sim na influência de certos, entre aspas, demônios. O que são demônios na visão de um budista? Demônios são nossa luxúria, nossa ganância, nossa raiva, a ignorância, a dualidade, a inveja, o orgulho, tudo aquilo que realmente pode levar uma pessoa a agir sem realmente ter o racional atrelado. Então você age por um impulso, um instinto, mediante a tais sentimentos, comportamentos ou ideias ou ideais que possam vir a deturpar ou mesmo destruir um indivíduo em termos de caráter, postura e conduta em sua vida.
Considerando todos esses pontos de energia, você consegue mensurar o fluxo de energia que está fluindo sobre ele. Então, o que nós temos? Existem conflitos entre esses pontos de energia. Primeira coisa, todo o lado esquerdo da cabeça do Josh, incluindo o cérebro, olho e possivelmente o começo da face, o que ele pode vir a ter sérios problemas de trava da face, congelamento facial, isso aqui reflete a um problema seríssimo de interpretação da vida. Como assim, tio Spook? O que é o conceito de interpretação da vida? Todos nós temos uma ideia do que é o certo e o que é o errado. Mediante as regras de uma sociedade, uma conduta imposta por uma sociedade, você sabe que matar, roubar, estuprar é completamente contra o bom senso de uma sociedade e você vai preso. Mesmo que você tenha certas vontades de cometer tais crimes, você sabe que existe uma lei maior que pode te levar a uma pena de morte, uma cadeira elétrica ou mesmo uma perpétua e você nunca mais sai. Beleza. Então você como um indivíduo ainda, vamos dizer assim, de uma maneira encrudecida com relação a ideias da sua vida, você é colocado dentro de uma sociedade, você deve respeitar essas regras. Mas o que acontece quando uma pessoa ele cria uma outra personalidade baseada num ponto de vista diferenciado? Então vamos lá. Esse é um pensamento sensacional e que justifica-se a psique ou a psicologia atrelada a um indivíduo que já possui características tendenciosas na vida. Então você está inserido num contexto familiar. Esse contexto familiar, ele te impõe certas condutas e regras. Você não aceita essas condutas e regras porque nunca existiram essas condutas e regras. E de repente você crescendo em uma família, você começa a ter que agir de acordo com o que a sua família acredita. Automaticamente, a sua mente começa a trabalhar e criar uma variável dizendo eu não aceito, não acredito, não quero. Essa variável é um composto de diversas formas de pensamento que vão tomando forma. Então você fica com duas mentes trabalhando. A mente do eu, ok, tenho que fazer o que meu pai e que minha mãe querem, mas eu não aceito. E a mente do eu quero ser quem eu sou, eu quero fazer o que eu sou, eu não quero regras na minha vida. Eu sou livre para determinar a minha conduta. Essa deturpação de pensamento pode ser considerada uma deturpação de caráter, porque ele cria duas personalidades. Essas duas personalidades, elas podem trocar de lugar quando a pessoa quiser. Então ele observa friamente o que acontece, ele interpreta o que acontece e ele arbitra em qual pensamento aquilo vai transitar. Num pensamento da sociedade na qual eu estou inserida, ou o pensamento isso daqui não concordo, não quero, eu vou transgredir isso. Ou eu vou sobrepor o que eu realmente quero para que a sociedade me aceite. Então ele fica arbitrando entre isso. Aqui você tem essa energia sobre o lado esquerdo, afetando toda a parte do lado esquerdo do cérebro do Josh. Eu não sou um especialista sobre o que tem no lóbulo frontal e o lóbulo lateral traseiro do lado esquerdo. Então ele pode ser condutas relacionadas tanto à área humana quanto à exata. Eu não sei, tá? Aí não é a minha área. Mas toda essa energia está comprometida com uma energia de cor amarelada, que é confusão, que é excesso, que são pensamentos que ficam toda hora batendo na cabeça dele e ele não consegue aceitar, não consegue transmutar, não consegue peneirar esses pensamentos. Então ele começa a criar uma forma de pensamento que está acompanhando a mente dele. Qualquer pessoa que possui uma certa habilidade sensorial, uma habilidade mais capaz de discernir o que está acontecendo, espiritualmente falando, vai bater o olho e vai falar, tem alguma coisa aqui do lado da cabeça do Josh acompanhando ele. Isso é pernicioso, isso aqui é tendencioso e pode levá-lo, sim, a dualidades. Pode ser um conflito de esquizofrenia ou bipolaridade? Complica nessa situação. Por quê? O pensamento de um bipolar ou de esquizofrênico, ele age sempre com um impulso emocional. Esse impulso emocional, alegoricamente, ele acontece em toda essa região do coração, onde as emoções transitam.
Eu digo alegoricamente porque os médicos falam que o coração não sente, o coração pulsa o sangue. Então ele não é um órgão que vai sentir emoções. Mas alegoricamente ele é, porque é onde você personifica suas emoções. Quando você sente a dor, a tristeza da perda de um amado, você sente a dor no peito. Então há a personificação do coração como o órgão emocional. Muito bem, quando você trabalha esta região do tórax da pessoa, na acupuntura tradicional chinesa nós temos a divisão desses pontos. Então nós temos as emoções inferiores, a emoção superior. A emoção superior é aquela que é amor, ternura, compaixão, afeto, tudo aquilo que engrandece o ser humano. As emoções inferiores são ódio, rancor, raiva, amargura, tudo aquilo que deteriora o ser humano. E elas estão transitando em toda a região do peito do Joshua, assim como a sua também. Quando a gente trabalha a bipolaridade e a esquizofrenia, geralmente o pensamento e as emoções, eles acompanham uma pessoa que passa por isso. Nesse caso, o Joshua, ele não tem uma esquizofrenia. A esquizofrenia é uma representação das formas de pensamento agindo sobre o peito da pessoa, mas ele tem pelas costas. Aí complica, porque quando essa energia que está em volta, rodeando as emoções, ela cria essas mesmas formas de pensamento, só que elas têm um desenho diferente. A forma de pensamento que atrela-se à mente é um desenho, e aquela forma de pensamento na qual nós criamos baseado em emoções, ela tem outra caricatura ou desenho ou forma. Essas formas, elas são como se fossem cobrinhas que ficam ao seu redor. Essas cobrinhas que ficam girando ao seu redor como pensamentos, elas estão dando vazão às costas de Joshua. O que demonstra aí uma outra energia e não uma esquizofrenia. Aí remete-se dentro do conhecimento que a gente traz à bipolaridade. Então ele remete-se à bipolaridade e não à esquizofrenia. Ele não escuta vozes, mas ele cria duplas personalidades. Ele cria a personalidade do ir e vir, mas ele também cria a personalidade dele, do Joshua, daquele que nasceu com uma dislexia extremamente elevada, com problemas de entendimento, aceitação e até mesmo de lidar dentro de uma sociedade. Está agindo sobre toda a região das emoções dele, ela bloqueia essa sensação do amor, ela bloqueia a sensação da compaixão, mas ela age pela própria sensação e emoção que ele cria. Ele cria suas emoções, ele recria aquelas emoções que estão sendo passadas para ele da forma como ele acha que deve ser feito, ou da forma como é a real emoção. É uma pessoa que recria completamente o universo que o rodeia. E atrás você tem o ponto no meio das costas que está arrebentando, ou seja, ele está completamente sobrecarregado, ele afeta o sistema respiratório do Joshua, muito me impressiona ele não ter asma ou bronquite, ele deveria ter, tá? E atrelado a isso, existem sim seres do mundo espiritual que estão se aproveitando desta, vamos dizer assim, dessa brecha energética e se conectam ao Joshua. Mas esses seres podem levar ele a cometer crimes? Não, não pode. Esses seres, eles simplesmente se alimentam da energia do Joshua para, vamos dizer assim, continuar existindo. Então eram seres humanos que faleceram, tornaram-se obsessores, porque eles ficaram obcecados ainda por aquilo que eles cultuavam, idolatravam, mantinham como o mais-valia em sua vida e não mais a sua fé, mas objetos que realmente os engrandecia, seja um carro, uma casa, poder e principalmente prazeres. E aqui você tem esse fluxo, só que aí tem um porém. Esses 4 caras que estão conectados nas costas do Josh, eles são figuras ligadas a prazeres. Se a morte teve requintes de crueldade, aí sim a gente pode começar a entender que ele foi sugestionável por esses seres. O que é requinte de crueldade? Tortura. Tortura dentro de um processo de morte são requintes de crueldade, e aí certos seres que se alimentam do prazer, da dor do outro, podem se fazer presentes mediante a sua ideia de que, eu acho que eu vou torturar aquela pessoa. Nesse caso, existem sim seres que estão conectados ao Josh, e que tem essa tendência do exagero, dos prazeres,
do lado mais mundano. Só que, para eles atingirem realmente o ápice, eles não deveriam só agir sobre as emoções, porque as emoções não são o gatilho. Aí a gente tem o gatilho, que é o trigger do assassino. Se liga nisso. O Josh, ele tem ao redor da cintura o ponto que nós chamamos que seria o ponto da vontade, que é o will, né? O ponto do querer fazer, querer ser, querer demonstrar-se, que é o ponto que leva as pessoas a gerarem mais motivação ao redor de toda a sua existência. Eu quero um trabalho, eu vou correr atrás. Eu quero dinheiro, eu vou correr atrás, sabe? Então é aquele fator motivacional. Esse fator motivacional, ele está com uma energia extremamente turva, o que é muito perigoso. Significa que ele está sobre uma influência de pensamentos, mas ainda não sobre ação. Então vamos lá. Como assim, Tício? Porque ele acabou de matar a família. Ele acabou de matar a família, mas esse ponto da ação, provavelmente, vamos lá, ele extremamente carregado ou sobrecarregado, levaria o Josh a ser um serial killer e matar todo mundo que está aqui dentro. Sair por aí atirando, sair por aí cometendo crimes. Esse ponto foi controlado. É como se ele tivesse tido uma explosão da dupla personalidade dele, da bipolaridade, e depois ele centra de novo. Ele se centra. Por quê? Porque esse ponto esvaire. O que está esvairindo a energia desse ponto, porque ele diminuiu bastante, mesmo ele tendo passado por um processo de sobrecarga e com energia turvas, é o ponto da família. Aí complica um pouco. É como se fosse uma balança. Eu tenho o lado da minha família e o meu lado da vontade equilibrado. Eu amo a minha família, eu sigo a minha vida tranquilo. Na hora que eu começo a pesar esse ponto da família aqui, ele vai começar a tender. Eu preciso compensar isso daqui. Então eu descarrego completamente o meu ponto da vontade sobre o ponto da família. E eu sobrecarrego o ponto da família, gero gatilho suficiente para a minha bipolaridade e o meu emocional explodir. E aí eu cometo o crime e mato a minha família. Isso é o que acontece no corpo de energia do Josh. Infelizmente, o Josh, ao longo de muitos anos, ele já estava premeditando o crime. Deixa eu explicar como é que você chega nessa conclusão. Ele já estava mensurando isso. Por quê? O ponto de energia da família, ele fica na base da coluna. Tá? Sabe aquela dor que você tem, que você acha que é sistema renal? Você fala, eu tô com crise renal. Às vezes não é. É o ponto da família que está chamando, está apertando. Por quê? Quando nós brigamos com a família, quando nós nos desentendemos com a família, quando nós geramos discórdia, raiva ou problemas sérios familiares, esse é o ponto que mais apita. Então tem muita gente que briga com a família e sente dores na base da coluna ou nessa região do umbigo atrás. Dentro desse ponto da família, ele é um ponto de energia muito interessante, porque além de ter cores específicas e ter uma estrutura específica, ele tem conexão com o sistema renal e hipertensão. Dentro desse ponto da família existe uma forma de pensamento como se fosse um verme. Esse verme, ele tem mais ou menos um palmo de altura. E ele está pegando exatamente nessa linha que seria da base da coluna para cima. Então ele está alojado lá. E isso significa que esse verme é uma forma de pensamento criada pelo próprio Josh ao longo de muito tempo, já com intenções de prejudicar, afetar a família dele. Então, foi um crime que ele já estava pensando em cometer. Não foi um crime que ele fez do nada. Ele já estava com intenções de fazer uma maldade. Ele já estava com intenções de cometer uma atrocidade e pegar as coisas e se mandar. Só que, cara, o que leva uma pessoa, assim, desculpa, mas se você ponderar, matar uma criança de 10 anos de idade, uma menina com 9 facadas no peito, é uma brutalidade. É uma brutalidade.
O que justifica-se um comportamento de, obviamente, uma pessoa que tem problemas mentais. E não uma pessoa racional. Uma pessoa racional ia pegar e fugir de casa e ia tocar a vida dele de acordo com as regras dele. E não cometer um crime tão hediondo de chegar ao ponto de matar uma criança de 10 anos com 9 facadas no peito. Sabe? Então, assim, tudo isso que a gente está trazendo para vocês e analisando a energia do Josh é extremamente plausível dentro do que a gente estuda na acupuntura, dentro do que a gente estuda sobre as diversas escolas esotéricas do Oriente, na qual começam a avaliar e justificar aquilo que a gente sempre chamava no Oriente de bad energy, de energia ruim. Eu tive muitos instrutores espirituais das Filipinas que falavam bad energy. This is the bad energy, ou seja, uma energia ruim, mas uma energia ruim que pode ser potencializada para uma energia maléfica. Se as pessoas não controlam, não domam essas energias, não entendem a sua natureza, você se torna um Josh, você se torna um esquizofrênico, você se torna uma pessoa que não tem como conviver em sociedade. Novamente, lado esquerdo da cabeça do Josh, olho e a parte da face que pode gerar paralisia na face do Josh, sendo conduzidos por uma bipolaridade. A região do peito dele, com os 2 pontos de energia, sendo as emoções superior e inferior, sendo conduzidas por formas de pensamento ao redor, mas gerando a bipolaridade e não a esquizofrenia. Geralmente a esquizofrenia ela é marcada por uma energia na frente da pessoa. Isso de acordo com a sua própria natureza, a natureza dos seus pensamentos, das suas atitudes, a natureza da doença em si, tá? Da doença. Cada doença gera como se fosse uma deformidade nos pontos de energia. Então ele gera uma bipolaridade trazida por trás. Aqui na região da cintura, de novo, o will, a vontade dele, a força de vontade dele, sendo conduzida totalmente para o ponto da família, sendo que ela está esvairida. Ela tem uma inflamação vermelha, ela tem sim um excesso de energia, mas ela foi esvairida para o ponto da família. Ou seja, é como se ele jogasse toda a vontade dele contra a família. E essa forma de pensamento que está alojada na coluna dele é identificada exatamente em todo o sistema renal dele. Você consegue ver, os clarividentes conseguem perceber essa forma de pensamento como se fosse um vermezinho conectado à coluna dele, gerando já essa raiva, essa intenção maléfica contra a sua própria família. Cara, isso aqui é inacreditavelmente uma aula de bioenergia para a gente entender todo o contexto, não só do Joshua, mas de qualquer ser humano que possa vir a cometer esta atrocidade. Inacreditável. Eu estou analisando em tempo real, tá, gente? Eu estou vendo a foto do Josh, assim como eu consigo ver uma pessoa na frente, eu consigo analisar pela foto do Josh. A foto dele é idêntica, ou seja, é um indivíduo. Eu estou olhando como se estivesse vendo ele pessoalmente, não tem diferença. Não existe diferença, ok? Bom, eu falei 40 minutos aqui, o negócio foi muito louco. Bom, eu vou ter que fazer uma pausa, senão esse vídeo aqui vai ficar por 1h30 de vídeo. E faltam mais 10 minutos, a gente mata isso aqui, no bom sentido. Mas assim, eu quero ver, parece que tem entrevista, eles vão pegar o Josh, a gente vai conseguir mensurar a energia dele mudando em tempo real, tá? Então segurem aí, apertem os cintos, porque que o piloto sumiu. Olha, galera, de novo, isso aqui é sério, é um trabalho que eu faço há mais de 15 anos, é um trabalho extremamente profissional, extremamente ético e, olha, vou te falar, é 99,9% assertivo. Sério mesmo, tá bom? Bom, como recadinhos finais, por favor, para aqueles que querem passar pelas sessões de tratamento, a retirada dessas energias do corpo de energia de vocês, ou mesmo da casa de vocês, a gente faz tratamento para qualquer tipo de enfermidade física, mental, emocional, espiritual, tomando como base, obviamente, as escolas místicas esotéricas do Oriente e nada daqui, tá? Nada do Brasil. O Brasil não tem nada que a gente possa utilizar realmente como garantia de que funciona. A gente trabalha com técnicas todas orientais que têm um valor monstruoso em toda a história da humanidade. É sério mesmo, tá? Eu achei um porto seguro inacreditável as escolas do Oriente, seja do budismo, seja do que a gente aprende na Índia, na China, nas Filipinas, em todos os lugares, tá? Tem muita coisa muito boa que eles trazem para nós. Mas aqui as coisas não andaram muito bem.
tá bom? Então, tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais, como já vistos na playlist do depoimento dos inscritos e na limpeza de casas, onde a gente mostra realmente o trabalho de campo que a gente faz, vocês devem mandar um e-mail para limpeza@gmail.com. É sério, tem gente que fala, mandei e-mail e você nunca me respondeu. Quando vai ver, o cara mandou por limpeza com S. É difícil. É limpeza com Z de casas@gmail.com, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos um sistema de doação, seja pelo PayPal, que está escrito aqui embaixo como vocês podem ajudar o canal, ou mesmo seja membro, onde você participa de sorteios, doando R$8, e aí vocês participam dos sorteios aqui junto com a gente desses tratamentos, tá bom? E a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal, a gente traz muita coisa do Oriente para vocês, tem japamalas, tem um monte de coisa interessante para vocês adquirirem e ajudar também o canal, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos, cara, eu tô muito empolgado para ver isso daqui, muito, e bons sustos para todos nós.